Olá, a gente está sempre usando programas, aplicativos, mas já parou para pensar como é que uma coisa tão crua, tão indecifrável como um dado puro vira o software que a gente usa todo dia? Com base no livro Computer Science and Overview, a gente vai mergulhar justamente nessa jornada. Vamos do concreto para o abstrato, começando com uma coisinha bem simples, mas que leva a uma ideia, olha, poderosíssima. Bom, vamos direto ao ponto. O que a gente está vendo aqui na tela? À primeira vista, é só uma linha de código. Parece inofensivo, né? Quase óbvio. Mas pode acreditar, por trás dessa simplicidade toda, existe um mecanismo super engenhoso que é literalmente o alicerce de todo software que a gente conhece. E essa é a grande questão, não é? Um computador, na sua essência, só entende zeros e uns, dados puros. Então, como é que ele faz essa mágica? Como ele cria essa ponte entre o mundo dele e o nosso, a ponto de entender um comando que parece uma frase? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. E para desvendar qualquer mistério, a gente tem que começar pelo começo. Antes de dar nome para qualquer coisa, a gente precisa entender qual é a matéria-prima com que estamos lidando, os dados em si. Olha só, no nível mais fundamental, um computador lida com diferentes sabores de informação. O nosso livro de referência chama isso de tipos de dados. Pode ser uma coisa bem simples, tipo verdadeiro ou falso, um texto, um número inteiro ou um número com vírgula. É bom pensar neles como se fossem os blocos de montar, sabe? É a matéria-prima com a qual todo e qualquer programa é construído. Ok, então temos nossos blocos de montar. Mas, né, blocos soltos não constroem um castelo. Como é que a gente começa a organizar isso de uma forma que faça sentido para nós, seres humanos? A resposta é surpreendentemente simples. A gente dá um nome para eles. E esse nome que a gente dá tem um termo técnico, variável. De acordo com a nossa fonte, uma variável não é nada mais do que um local de armazenamento com um nome. É simples assim. Pense em colocar uma etiqueta numa caixa. A caixa guarda os dados e a etiqueta diz pra gente o que tem lá dentro, de um jeito rápido e intuitivo. Uma ideia que parece boba, mas é revolucionária. Certo. E como exatamente a gente coloca essa etiqueta na caixa? Para isso, usamos um comando específico, a chamada declaração de atribuição. É basicamente a instrução que fala para o computador: ei, pega este valor aqui e guarda ele com este nome. E a ferramenta mágica que faz essa conexão acontecer é o símbolo de igual. Mas muito cuidado, porque ele não significa o que parece. E aqui tem uma coisa que, olha, é muito interessante. Na matemática, a gente aprende que o sinal de igual é igualdade, né? Uma balança em equilíbrio. Mas na programação, como a fonte bem destaca, o significado muda e muda completamente. Ele não compara, ele atribui. Ele funciona mais como uma seta, dizendo que a variável à esquerda recebe o valor do que está à direita. É uma virada de chave no jeito de pensar. Então, quando o computador enxerga message igual hello world, a ordem das coisas é fundamental. Primeiro, ele olha e processa o que está à direita do igual, o valor, que no caso é o texto Hello World. Só depois ele olha para a esquerda e identifica a etiqueta, o nome da variável, message. E aí sim, por último, ele faz a conexão, armazenando aquele texto com aquele nome para a gente poder usar depois. É um processo de 3 passos. Até agora, a gente viu o como. Mas a parte que é realmente fascinante é o porquê. Por que esse ato, que parece tão simples, de dar um nome a um dado, é tão revolucionário? É aqui que a mágica acontece. É aqui que a gente entra num conceito poderosíssimo de abstração. Quando se cria uma variável chamada message ou idade do usuário, a gente não precisa mais pensar nos bits e bytes que representam Hello World ou o número 30. A gente pode simplesmente pensar em a mensagem ou a idade do usuário. É como se a gente construísse uma ponte entre a linguagem da máquina e a linguagem das nossas ideias. Então, o ponto crucial, a grande sacada, está aqui como a nossa fonte destaca de uma forma brilhante. O ato de nomear dados é uma abstração importante na construção de scripts compactos e compreensíveis. É isso que permite escrever programas que não são só funcionais, mas que também podem ser lidos, entendidos e melhorados por outras pessoas. Bom, vamos amarrar tudo isso agora. A gente viu os blocos de montar, viu como dar nome para eles e por que isso é tão importante. Agora vamos dar um passo para trás e enxergar como esse pequeno ato se encaixa no grande salto que é a computação. E isso aqui ilustra perfeitamente a grande lição de hoje. Esse pequeno passo de dar um nome a um dado é, na verdade, um salto gigantesco.
É a transição de um simples armazenamento passivo de informações para manipulação ativa, expressiva, que define o que é programar. É como passar de uma lista de ingredientes para uma receita de bolo. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Hoje a gente viu como um simples nome consegue transformar um dado bruto num conceito com significado. A programação inteira é construída assim, sobre camadas e mais camadas de abstrações como essa. Então, se esse foi o primeiríssimo passo, quais foram os outros saltos abstratos que nos levaram até os softwares incrivelmente complexos que usamos hoje? A busca por essa resposta, bom, é em essência a própria história da ciência da computação.